O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs presentes aqui em nosso santuário e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rede Nazaré de televisão e de outros meios de comunicação. Estamos unidos na fé para celebrarmos a Eucaristia e nós sabemos que a missa da qual nós participamos é dividida em duas grandes partes: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra deve preparar-nos para podermos participar da Eucaristia com fé, com devoção, com amor, sabendo que ali está presente o próprio Jesus. Portanto, a palavra de Deus deve nos levar a essa fé, deve nos levar a uma conversão. E a liturgia de hoje nos fala justamente de conversão e de comunhão. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos narra a conversão de Saulo, que depois tornar-se-á Paulo. E o Evangelho fala de Jesus que se autoproclama o pão descido do céu, que é necessário comer a sua carne e beber do seu sangue para que tenhamos a vida em nós. Nós sabemos que os discípulos de Jesus, enviados por ele para anunciarem o Evangelho e darem testemunho dele, encontraram muitas dificuldades. Como ele mesmo havia dito, que eles seriam perseguidos, que eles seriam levados às prisões, que eles encontrariam inimigos até mesmo dentro da própria família, mas que eles tivessem coragem, que não desanimassem. E aquelas autoridades que perseguiram e mataram Jesus, depois se levantam também contra os apóstolos. E entre essas pessoas que perseguiram os apóstolos se encontra Saulo. Nestes dias nós ouvimos como Estevão, um discípulo fervoroso,
foi morto apedrejado. E quem estava lá presenciando o apedrejamento de Estevão era Saulo. Estava lá, certamente estava contente por ter conseguido eliminar mais um discípulo de Jesus. E Paulo, dizem os Atos dos Apóstolos, perseguia ferozmente a igreja de Deus. Ele entrava nas casas à procura dos cristãos para levá-los para serem presos, açoitados. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor e apresentou-se para pedir cartas ao sumo sacerdote para que fosse à procura daqueles que eram cristãos, para que os fossem levados à prisão, à condenação. E nessa sua busca desenfreada pelos cristãos, Saulo encontra pelo caminho o próprio Jesus, que se manifesta para ele. Chama pelo seu nome. E Paulo responde: quem és tu, Senhor? E Jesus lhe responde: sou aquele a quem tu persegues. E pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo não está perseguindo diretamente Jesus, mas está perseguindo os discípulos, os cristãos. Mas Jesus diz que, ao perseguir os seus discípulos, está perseguindo o próprio Jesus, está perseguindo ele mesmo. Paulo fica cego, e Paulo se dá conta então do erro que ele está cometendo. Ele está se colocando contra o próprio Senhor, contra Jesus. E Jesus lhe diz aquilo que ele deve fazer. Ele, reconhecendo que está errado, que precisa tomar um rumo diferente, ele é enviado por Jesus para a comunidade cristã. Lá lhe será dito aquilo que ele deve fazer. Portanto, ele é conduzido até Ananias, um membro da comunidade cristã, que vai orar sobre ele. Ele vai recuperar a sua vista. Paulo vai ser inserido na comunidade cristã, recebendo o batismo, e depois começa a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Vejam a mudança que acontece na vida de Saulo. O que chama a atenção é o fato que Jesus se identifica com a sua comunidade, com a comunidade dos discípulos. Quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo o próprio Cristo. Algumas pessoas dizem que seguem Jesus Cristo, procuram a Cristo, creem em Cristo, mas não creem na igreja. E Jesus mostra que não se pode acreditar nele e não seguir, e não ser inserido numa comunidade cristã. Não se pode seguir Cristo e não pertencer à igreja. Jesus faz Paulo entender isso. Ele está perseguindo a igreja e ele vai recuperar a sua saúde física, a sua cegueira, vai recuperar a vida espiritual através do batismo dentro da comunidade cristã. A comunidade cristã, portanto, é representante de Cristo. Ela foi enviada por Cristo, constituída por Ele, para ser continuadora da sua missão. Nós recebemos a graça santificante, nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus, de sermos redimidos dos nossos pecados através da igreja.
Jesus que quis assim. Portanto, nós não podemos de maneira alguma separar Cristo da sua igreja. E o apóstolo Paulo nos ensina que ele é a cabeça, nós somos os membros. Não se pode separar o corpo da cabeça. Então não se pode separar Cristo da sua igreja. São uma coisa só. Eis a necessidade então que nós temos de vivermos na igreja como discípulos missionários de Jesus Cristo. Quem acredita em Jesus Cristo, acredita, portanto, na comunidade cristã por ele constituída. Não podemos seguir Jesus Cristo fora da igreja. E se nós encontramos na igreja algo que não é de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo, somos chamados então à conversão. A igreja é chamada continuamente à conversão, porque ela não é perfeita. Jesus sim é perfeito, é santo, mas a sua igreja ela é pecadora, e ela precisa sempre dessa conversão. E que a igreja somos cada um de nós. Uma vez foi perguntado a Madre Teresa de Calcutá, o jornalista perguntou para ela: se a senhora pudesse mudar alguma coisa na igreja, o que é que a senhora mudaria? Ela respondeu: eu mudaria a mim mesma. Eu mudaria a mim mesma. Essa consciência de que ela é igreja, e que somos nós que precisamos dessa conversão. A igreja ela é santa se seus membros se tornam santos. Portanto, é cada um de nós que é chamado a essa conversão, como aconteceu com Saulo. E Saulo passou por esse processo de conversão, foi inserido na igreja e começou a anunciar, a testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós precisamos acreditar que Jesus está presente na sua igreja, que Ele se torna presente cada vez que nós celebramos a Eucaristia, e nós precisamos nos alimentar dEle, para que nós tenhamos a vida, e tenhamos a vida eterna, porque o próprio Jesus diz que Ele veio, enviado pelo Pai, para que todos aqueles que acreditam no seu nome, que se alimentam dele, tenham a vida eterna, e ele os ressuscite no último dia. Agora, nós acreditamos de fato que Jesus está presente na Eucaristia. Nós ouvimos às vezes as pessoas dizerem: eu vou receber a hóstia, fui receber a hóstia. É um modo de dizer de quem não tem convicção de que ali está o corpo, está o sangue de Jesus. Porque quem crê diz: eu fui receber Jesus Cristo. Ou até dizer: eu fui receber a comunhão, entrar em comunhão, fazer a comunhão com Cristo. É interessante aquilo que nos diz São Justino. São Justino nasceu por volta do ano 100, então logo após os apóstolos, e ele diz o seguinte: a ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser aquele que, admitindo como verdadeiro os nossos ensinamentos, e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou. Portanto, a conversão. Pois não é pão ou vinho comum o que recebemos. Com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças com as mesmas palavras de Cristo, e depois de transformado, nutre nossa carne e nosso sangue. É a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou.
E depois fala a respeito da comunhão. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. Ele narra então a Eucaristia, a fórmula da Eucaristia, e depois diz: com o que possuímos na celebração eucarística, com o que possuímos, socorremos a todos os necessitados e estamos sempre unidos uns aos outros. Portanto, quem participa da celebração eucarística, quem comunga o corpo e o sangue de Cristo, após a celebração, leva aos seus irmãos necessitados o pão eucarístico e também a caridade, a ajuda fraterna, e vivem unidos uns aos outros. E todas as coisas com que nos alimentamos, bendizemos o Criador do Universo, por seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo. Crer em Cristo, viver a unidade, viver a comunhão e também a conversão. Assim, a Eucaristia se torna para nós vida e salvação. E nós, então, um dia, ressuscitaremos para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.